Muito bem, começamos um novo episódio do Papo Social Media MLabs e temos mais uma vez aqui o Márcio Silva e a Bárbara Duarte. Mais uma vez, Marcinho já carimbou né? Agora já é da bancada. Né? Já é da bancada, vai participar de vários episódios porque ele vai trazer dados também, né? Dados sobre a nossa experiência na MLabs e nossa estratégia multicanais. Portanto, qual é o nosso episódio de hoje? A importância das estratégias multicanais, ou melhor, da estratégia multicanal, não é mesmo? Devemos ou não estar presente em mais canais? Mais canais. Assim, quando eu tava montando esse roteiro, eu fiquei pensando muito no contexto do que eu ia dar pra isso. Porque, assim, no momento que a gente tá de vida e de maturidade enquanto profissionais, não só a gente, mas eu imagino que as pessoas que estejam escutando a gente também, a galera já sacou que é preciso estar em mais de uma mídia social, né? Mas, para relembrar que alguns motivos, assim, a gente tá dentro de territórios de outras marcas, não é mesmo? Pode ser que por motivo A, B ou C, aquela mídia social perca relevância, deixe de funcionar em determinadas regiões, ou até mesmo pane no sistema, ficou 2 dias fora do ar. E agora? Se eu tenho só uma rede social, o que eu faço? Como que eu entrego o resultado pro meu cliente? E o que eu falo pro meu cliente? O que eu faço com todo o trabalho que eu produzi? Aonde que eu coloco ele? Se eu produzir apenas para um lugar, né? Sim. Então, acho que tá mais do que provado que é super importante a gente olhar para outros canais, principalmente nós, brasileiros, que somos freaks das mídias sociais, né? Inclusive, vi numa pesquisa aqui que de todo o tempo que a gente passa dentro da internet, ou seja, conectados, 40% do tempo a gente tá dentro de mídias sociais. E o brasileiro é o povo que mais acompanha marcas dentro das mídias sociais. No mundo. Top 1. O brasileiro é isso, né? É o país número 1 que escuta podcasts. Daqui a pouco a gente entra nesse assunto, né? Mas o ponto que eu quero voltar aqui, que é muito bom que você trouxe, que a gente sempre tá na iminência de alguma coisa cair. O TikTok, por exemplo, nos Estados Unidos, foi banido, ficou 2 dias fora do ar. E aí a Meta vem, o Zuckerberg vem falando das alterações das políticas e tudo mais, né? O que fez com que a turminha toda aqui do Brasil ficasse de cabelo em pé, né, do judiciário, falando, não, peraí, me conta melhor essa história aí, pode ser que vocês estejam infringindo a lei. E aí, será que o Instagram vai ficar fora do ar, então? Né? Vai que... Então a gente sempre assim, né, não pode colocar todos os nossos ovos numa cesta só. Assim como um dia o WhatsApp ficou fora do ar, foi um negócio assim, terrível. Assim como já surgiram algumas mídias sociais também, e aí pouco tempo depois... ladeira abaixo. E aí, se a gente fosse a marca que tivesse apostado todas as nossas fichas nessas mídias sociais mais novas, ou até, sei lá, vamos supor, no Orkut. Imagina se o Papo Social Media fosse limitado ao Clubhouse. Não, né? Não estaríamos aqui. Já era o música Clubhouse, triste de fundo. Mas tem o contrário também, né? E se alguém aí, né, que tá nos escutando, tivesse acreditado que o TikTok ia dar certo, tivesse investido lá atrás no TikTok, não só no Instagram, hoje já estaria muito melhor, né? Com certeza. TikTok. Então, tudo isso tem a ver com estratégias multicanal, não é mesmo? Perfeito. Então, acho que já temos alguns bons motivos, né, pra colocar na cabecinha das pessoas do porquê. Mas aí, tem um ponto muito importante, que é o seguinte... Nós, profissionais de mídias sociais, a gente sabe a importância. Como que a gente explica pro cliente o quanto é importante? Porque eu já ouvi muito a galera falar, eu sei que é importante, mas meu cliente não quer pagar. Ele acha que é só um Instagram, ele quer isso e pronto, acabou. Como que eu defendo essa importância? Porque faz parte do nosso papel também, né? Enquanto profissionais. Primeiro passo, né? Como sempre, a gente tem que se basear em dados. Porque contra dados não há argumentos, né? Contra fatos e dados. Há argumentos assim, no cliente falar, legal, entendi, mas não tem dinheiro, né? A gente vai chegar lá. Mas o primeiro passo é entender o panorama geral. Hoje, mais de 70% dos brasileiros usam as mídias sociais para procurar informação sobre produto ou serviço antes de comprar alguma coisa. Isso significa que 70% das suas vendas em potencial dependem de você aparecer nesses resultados de busca das mídias sociais.
né? E se você não está presente em mais de uma mídia social, definitivamente você está deixando de lado oportunidades. Talvez você poderia estar vendendo mais do que você está vendendo hoje. A pessoa fala, não, mas eu estou vendendo. Tá, mas a chance de você poder estar vendendo mais. E pode ser que daqui para frente esse comportamento seja ainda maior, a ponto de você parar de vender porque você não está presente em outras, só está presente em uma, né? E aí, quando a gente olha para esse panorama de buscas, quais são as plataformas mais usadas para buscas? Chuta aí. TikTok. Eu uso muito TikTok para buscar. Não é. Não no é? Brasil, é o Instagram em primeiro lugar, né? Segundo lugar, o YouTube. Terceiro lugar, o TikTok para buscas. Só que a gente ouve muito falar que o TikTok é um fenômeno para buscas, porque, de fato, para a geração Z é. Quando a gente olha pelo ponto de vista das gerações mais novas, a geração Z determina a tendência. Então, para a geração Z, eles usam mais o TikTok do que o Google já. Então, a gente já sabe que a tendência é essa. Uhum. Mas em termos de volume, o Instagram ainda tem mais usuários e ele é mais usado para esse tipo de procura. Principalmente para restaurante, talvez, né? Hotéis e turismo, acho que assim, é nativo, né? Você vai olhar o negócio. O TikTok ajuda em N outras coisas e é muito melhor, inclusive, do que o YouTube, na minha opinião, para muita coisa. Eu só compro maquiagem pela internet hoje em dia vendo review no TikTok. Porque no YouTube é mais longo. E aí você tem uma preguicinha ali, né? Você, por exemplo, eu vou viajar pro Japão, eu comecei a pesquisar coisa. Você pega uma resposta no YouTube, você vai ver o vídeo tem 50 minutos. Aí você pega mesma pergunta, joga no TikTok, o vídeo tem 1 minuto e te entrega o que você precisa. Eu falo, pô, o TikTok já é muito mais direto ao ponto, e você tem 300 ângulos diferentes sobre aquele mesmo assunto. YouTube você tem que gastar mais tempo, colocar no 2x, né? E assistir o negócio. Você tem que ter um pouco mais de paciência. Por isso que eu acho assim, o TikTok realmente ele tem maior potencial e por isso que é a meca do tal do GC. O que leva a gente a entender que se 70% das pessoas estão buscando e a gente tem que aparecer nos resultados, será que depende apenas da nossa estratégia ou do nosso braço estar lá criando conteúdo em várias plataformas? Mas o que as pessoas estão querendo ver? Será que elas estão querendo ver o post oficial da sua empresa no TikTok, no LinkedIn, no YouTube? Ou eles estão querendo ver sobre o seu produto ou serviço, independente se é você que está postando? Uhum. Não é? Porque o que a gente está falando aqui, a gente quer ver a opinião dos outros e não a opinião da própria empresa. Exato. Então a presença digital das empresas cada vez mais dependem do que os seus clientes criam sobre elas nas mídias sociais. O que não deixa de fazer parte da sua estratégia. Se você criar uma estratégia que intencionalmente incentive os clientes a criar conteúdo, mostrando a experiência que eles tiveram com o seu negócio, você tende a estar presente em várias plataformas, sem necessariamente você ter que ter uma agência social media para cada plataforma, né? É muito mais sobre estratégia e jogar na mão dos próprios clientes. Como, por exemplo, a Boticário fez com a geração Boutique, selecionou mais de 200 consumidores, transformou em creators que fizeram mais de 9 mil posts sobre os produtos. Uhum. Né? A própria marca não teria essa capacidade de pulverizar essa quantidade de conteúdos. Então aqui já já dei a resposta. O porquê, qual é o argumento e como fazer isso sem dinheiro. Dá dica. O combão do sucesso. Tem outro ponto que eu percebo também, conectando com o que a gente viu ali no panorama, né, de profissionais de mídias sociais. Inclusive, quem quiser, eu vou deixar o link aqui na descrição, porque depois é a gente que vai editar aqui esse copy também. Mas é uma pesquisa muito rica, porque a gente consegue ver também o que tem valor na visão do cliente, né? E tem uma pergunta que traz respostas justamente sobre quais são os indicadores de sucesso na ótica do cliente, né? E o que a gente vê ali a gente está falando sobre engajamento, sobre crescimento de seguidores e sobre vendas, né? Obviamente todo cliente vai querer vender mesmo. Mas eu vejo que uma forma de conectar também essa defesa do porquê estar em mais canais é justamente trazer, se você quer engajamento, se você quer mais seguidores, se você quer mais vendas, você pode, obviamente, potencializar isso estando em outros canais e aliando esses canais também no momento certo da jornada. Vou dar o exemplo da MLabs. Nós tivemos aí resultados incríveis aqui com o YouTube, um canal que foi uma grata surpresa pra gente em 2024, que a gente tá investindo cada vez mais também, mas porque a gente entendeu que esse canal ele tá muito mais posicionado numa jornada, numa etapa de consideração e conversão do nosso cliente ideal. Para outros negócios, vão ter configurações específicas de acordo com cada canal, mas dificilmente talvez você consiga desempenhar todos os papéis dessa jornada de forma efetiva e abrangente
para conseguir ter mais resultados num canal só. Então, você estar em outros canais, não só você vai aumentar a chance de ser percebido, né? Aumentar sua descoberta, suas visualizações, mas também você complementa essa jornada, né? Multicanais também. Isso no caso de uma estratégia multicanal transmídia. Sim. Que significaria a gente estar presente em várias plataformas e cada uma tem o seu papel. Que é diferente do cross-mídia, que é quando a gente pega o mesmo conteúdo e coloca em todas as plataformas, né? Então isso vale a pena discorrer. Eu acho que a gente podia até organizar esse papo aqui, então, em 3 momentos. O que é o ideal? Pensando numa estratégia multicanais. O ideal é criar o conteúdo first, digamos assim, conteúdo nativo para cada mídia social. Então, se eu tô dentro do Instagram, eu vou criar uma pauta de conteúdo que siga as práticas recomendadas do Instagram, explorando todos os formatos do Instagram. Se eu tô no TikTok, eu vou usar uma outra abordagem, eu vou focar mais em vídeos, eu vou focar em um outro tipo de linguagem. Se eu tô no LinkedIn, a mesma coisa. Então, cada mídia social tem a sua peculiaridade, né, o seu detalhe ali, que obviamente, se a gente olhar para cada uma delas e criar o conteúdo dedicado para elas, a chance da gente ter sucesso é muito maior. Mas, vamos voltar para a realidade aqui. Quantas mídias sociais hoje a gente tem que as marcas trabalham? Vamos colocar aí. Instagram, Facebook, Pinterest, TikTok, LinkedIn, Google Meu Negócio, YouTube, Spotify, Threads, Twitter. Então, assim, pelo menos 10. Rapidamente lembrei aqui. Se fazer 10 pautas de conteúdo é muita coisa. E a gente sabe que não é a realidade de todo mundo, né? Aí sim, acho que a gente consegue pensar em outros cenários de beleza. Eu não consigo fazer esse cenário ideal que daria um desdobramento muito grande. Talvez ali, em um mês eu vou me esforçar mais dentro do LinkedIn ou dentro do YouTube, vou fazer um teste, né, pra ver se é nessa mídia social mesmo que eu vou apostar mais fichas, mas vamos supor que a pessoa fala, cara, não consigo criar, eu preciso criar uma pauta única pra conseguir desdobrar e estar presente dentro dessas mídias sociais. Aí entra essas opções, digamos assim, que você começou a comentar, né, Rafa? Basicamente para facilitar o processo de organização, é você ter um tema central, que você falou das pautas, né? Você ter um tema central e que você vai desdobrar esse tema central tanto em formatos dentro de uma única plataforma, quanto entre plataformas, né? Então, vamos lançar um novo produto. Como é que eu vou desdobrar esse lançamento de um novo produto usando as diversas plataformas que eu tenho e também usando os diversos formatos que eu tenho dentro de uma única plataforma? Então, eu posso pegar um calendário e desenvolver só para o Instagram, pensando na jornada do cliente, um Reels, um Stories, o Carrossel, uma live, então vários formatos dentro de uma única plataforma, numa narrativa que vai levando as pessoas nesse funil e depois, né, até a pós-venda e tal, que é a completa jornada. Mas eu tenho outras plataformas que podem me ajudar tanto a fazer frequência de impactos para gerar mais lembrança de marca e intenção de compra, quanto para completar a informação por outros pontos de vista, porque outras plataformas ajudam, né? Então, no caso de um Pinterest, numa nova coleção, você vai colocar todos os looks lá para inspirar as pessoas. Uhum. Elas estão buscando looks diferentes, então, de repente, você tem uma nova coleção aqui, mas lá você tem todos os looks lá para inspiração. Então, você está usando o melhor daquela plataforma para aquilo que ela foi concebida. Talvez no TikTok, mais o GC mesmo, contratar o GC Creator para fazer parte da campanha, para que todo mundo que vá buscar no TikTok, já que ele é um fenômeno para busca, vai encontrar os GCs. O YouTube é a plataforma onde você vai fazer o live shopping, né, e deixa lá depois gravado. Aí você recorta, faz vários shortzinhos associados ao conteúdo mais longo, cria um catálogo, mídia paga, e aí vai fazendo isso. Então, assim, é uma única pauta. Uhum. Então, fica mais fácil do que você tentar imaginar ideias distintas de pautas distintas entre todas as plataformas, né? E teria a forma mais simplificada, que é a que eu uso hoje, por exemplo. Não é a mais simplificada, porque a mais simplificada seria simplesmente replicar tudo em tudo, né? Uhum. O que eu uso hoje é o seguinte: cada plataforma ela vai ter um papel de fato, ela tem um comportamento, o usuário tem um comportamento, melhor dizendo. Então pensa assim, sempre pela ótica do comportamento do usuário. O que os usuários vão fazer no TikTok? Eles vão passar um tempo de entretenimento. Então você não pode remar contra a maré.
Então, sabendo disso, o tom da marca lá no TikTok tem que ser também correspondente a ajudar as pessoas a passar um tempo. Então, você vai usar mais infotenimento, técnicas lá, né? No LinkedIn, o que as pessoas vão fazer no LinkedIn? Elas vão mostrar o seu lado mais profissional, vai tentar mostrar o dia a dia dela mais no ponto de vista de milestones, conquistas e Reputação, transições, né? E reputação, né? Mas perceberam que é a mesma pessoa que está usando o TikTok está usando o LinkedIn, só que ela tem comportamentos diferentes. Se ela for no X, ela vai ser crítica de cinema, mas é a mesma pessoa. Sim. Então, sabendo que os comportamentos são diferentes, não necessariamente as pessoas são diferentes entre as plataformas, porque cada vez mais há sobreposição de pessoas entre as plataformas, principalmente entre TikTok, YouTube e Instagram. Sabe que, tipo, a maioria das pessoas que usam TikTok usam o Instagram, que usam o YouTube. É, só o Twitter, que é o X agora, que a galera é uma comunidade, tipo assim, que são só eles, entendeu? O limbo ali que ficou perdido. Eu tô lá, inclusive, viu, galera? Então. Prazer limbo. Não é um prazer limbo. O fato é esse, né? Então, sabendo que você tem praticamente as mesmas pessoas, só que com comportamentos diferentes, uma marca, para dar certo dentro das mídias sociais, também tem que se comportar como uma pessoa, né? Por isso o trabalho da brand persona, voz, etc. E aí a gente vem pro caso do tom de voz, né? Tem a voz e tem o tom de voz. A voz é a mesma da marca em todas, e deve ser, tem que ser. Tipo assim, a minha voz do Rafael Kiso é a mesma. Numa mesa de bar, aqui numa palestra, minha voz é a mesma, mas meu tom é diferente. Na palestra, meu tom é um, no bar com os amigos é outro, aqui é outro, no TikTok é outro. Então, a voz é a mesma, o tom é diferente. Então, a marca poderia adotar esse tipo de comportamento também relacionado ao comportamento nativo de cada plataforma. Em termos de conteúdo, eu fiz aqui um Reels, né? Esse Reels meu, ele já tem características de informação e tal, de entretenimento. Ele serve para o Reels, ele serve para o TikTok, ele serve para o Shorts. Então, ele vai ser replicado nessas 3 plataformas numa tática cross-mídia, inicialmente. Só que em cada uma dessas plataformas que eu estou presente, eu também tenho formatos nativos. Então, dentro do YouTube, o Shorts é o mesmo vídeo do Reels que é o mesmo TikTok, mas eu tenho um vídeo longo no YouTube, de 18 minutos, aproveitando ele como estratégia de canal e SEO. No Instagram, eu tenho os Stories, eu tenho carrossel, coisa que você não vai ver em outro lugar, né? As imagens de gráficos eu tenho no Instagram e tenho no LinkedIn. Então veja que para cada um, aí no LinkedIn eu tenho a newsletter, que não tem em nenhum outro lugar. Então a minha estratégia foi, aquilo que eu posso replicar, que vai corresponder ao comportamento das plataformas como um todo, faz sentido eu mandar para todo mundo, porque não vai ter sobreposição, porque é muito difícil a pessoa que viu aqui vai ver lá. Muito mais difícil, né? E você vê também aumenta a lembrança, aumenta a lembrança. Mas é bem. muito difícil de acontecer. Nunca aconteceu de alguém comentar e falar assim, eu já vi isso aqui lá no seu Instagram, tipo, lá no LinkedIn. É uma galera diferente, né? Por quê? Porque os algoritmos, eles tendem a entregar para quem se engaja mais com o seu conteúdo de alguma forma em cada plataforma. Então tem uma turminha aqui, tem uma turminha lá e assim vai, né? E aí no caso do TikTok, tá indo os vídeos e de vez em quando testa umas lives no TikTok lá, né? Faz alguma coisa lá nativa, ou uns vídeos mais longos nesse estilo mais linha de frente para a câmera e tal, que não tá em nenhum outro lugar. Então você pode replicar conteúdo e você também deve fazer algumas coisas nativas aproveitando coisas que são únicas de cada plataforma, né? Esse seria assim o meio termo para não ser 100% nativo em tudo e nada é igual a nada, né? Mas você consegue, então, otimizar o seu tempo, aproveitar um conteúdo já criado, um tempo gasto, para obter mais benefícios, né, e oportunidades em função disso. Eu, por exemplo, cresci no LinkedIn muito em função dos mesmos conteúdos que eu estava postando no Instagram. Então, assim, é possível você ter resultados, mas desde que o comportamento das pessoas daquele conteúdo também seja adequado para lá, né? E é adequado, no meu caso dos gráficos, eles são adequados para os dois casos, mas ele não é adequado para o TikTok. Então no TikTok não tem gráfico nenhum. Não tem nenhum post de gráfico no TikTok, né? Então é isso. Aí você adapta a legenda, adapta as questões mais de SMO, né? De hashtags, tags, etc, né? Que é super importante também, independente se você tá fazendo uma estratégia... principalmente na cross-mídia, que é essa onde você utiliza a mesma peça, né? Mas no transmídia também não pode esquecer que existem essas diferenças e detalhes no sentido de formatos, legendas, quantidade de hashtags, boas práticas no geral. E você comentou sobre
o LinkedIn, né? Que você cresceu lá usando o mesmo conteúdo do Instagram. A gente tem essa experiência no time da MLabs também. O nosso LinkedIn também cresceu dessa forma. Mas tem o nosso YouTube, né? Que foi como comentou, uma grata surpresa. Não só ele, mas também o TikTok. E foram canais que, assim, a gente conseguiu escalar, de fato, os nossos resultados, crescer os resultados, quando a gente entendeu que a gente precisava ter um olhar um pouco mais dedicado para esses canais. Obviamente, somos um time enxuto, a gente vai tentar otimizar todas as nossas produções, mas para crescer, a gente precisa olhar com amor e carinho para outras mídias, né, Má? Com certeza, com certeza. E tem uma questão, você falou, né, de otimização, do SMO também, principalmente quando a gente fala do cross-mídia, eu vejo muita oportunidade da gente, sim, tem uma mídia central que foi trabalhada, nesse exemplo que o Rafa trouxe, né, o vídeo curto. Então, eu tenho um vídeo curto a ser distribuído numa estratégia cross-mídia multicanais. Tudo bem. Só que não esquecer que mesmo sendo cross-mídia, com uma mídia em comum para esses canais, você consegue aproveitar recursos e possibilidades nativas. Então, a legenda que você vai escrever para o TikTok, para esse mesmo vídeo, ela tem que estar pautada na busca do TikTok, qual termo que está em alta, o que eu consigo aproveitar, buscar por esse termo, ver quais outros vídeos estão ranqueados em primeiro lugar, Hashtags. e quais termos aparecem ali também. Isso o Instagram ainda também é limitado, a gente não consegue tanto, né, essa clareza do que realmente pode trazer esse ranqueamento. Já é uma diferença, para mim, absurda. E obviamente vão ter configurações ali específicas de cada canal. O Reels do Instagram você consegue configurar uma capa. O TikTok, por exemplo, você tem algumas questões, agora dá para marcar localização também. Então, cada canal ali você vai explorar mais alguns recursos. Tem as hashtags, né? Em alguns estão funcionando mais que outros. E de toda forma, mesmo com essa mídia, essa produção que vai ser distribuída cross-mídia, vale a pena, na hora ali de você fazer o seu agendamento, distribuir aquilo de fato, ter um olhar cuidadoso para entender como é que eu melhor aproveito esse conteúdo já criado dentro daquela realidade, né? E ainda assim também acho válido a gente, como profissional, ter um filtro de entender se aquilo faz sentido também para aquele canal, para a realidade, né? Então, o Kiso trouxe, não tem gráfico no TikTok, porque não é esse o perfil comportamento de consumo ali dentro. Tem outra coisa, acho que a gente pode descaracterizar um pouco o Kiso até para no TikTok. Estou para fazer um personagem e vou usar o teste de Reels, para não passar vergonha. Vou usar o teste de Reels, por quê? Porque ele só vai entregar pra quem não me conhece. Primeiro. Se for personagem mestre dos dados, quero meus direitos. É o mestre dos dados, só tipo, que eu que dei essa ideia. É o mestre dos dados, mas baseado no Pai Mei, do Kill Bill. Você não assistiu, já senti que você não assistiu, então não tem o mestre dos dados era... Manda aqui nos comentários, por favor, saber. Turma, coloca na edição aí, ó. Coloca um Pai Mei, só pra todo mundo que tá vendo aqui entender o que é o Pai Mei. Aí vocês vão ver. Vai ter que ter assistido o Kill Bill também, porque ele tem um comportamento único, que é o que eu vou tentar imitar. Mas é o teste do Reels, é pra isso que serve o teste do Reels. É pra você passar vergonha e ninguém ver. Aí você só vai ver se dá certo mesmo. Eu vou deixar de seguir você só pra receber esse vídeo. Tem outro teste interessante que vale a pena talvez considerar, é o de thumb no YouTube. Você consegue subir uma thumb AB no orgânico também, não precisa patrocinar. É do próprio YouTube, né? Função E ele vai nativa, te trazer depois qual teve um desempenho melhor. Aí depois ele até escolhe, olha, esse aqui foi melhor, vou deixar esse aqui então. Isso aí é incrível, né? Ou seja, turma, existe vida além do Instagram. Porque a maioria só investe no Instagram e tá deixando de lado grandes oportunidades. Eu queria que o Marcinho pegasse os dados aí geração de leads e conversão da MLabs. Eu trouxe dados, só trazendo uma visão geral, assim, né, do que a MLabs hoje vem fazendo, que tem sim
muito do cross-mídia também. A gente não consegue fazer 100% transmídia, transmídia, mas é isso que eu tava falando. Em todos os canais. É usar ao nosso favor, né, a produção que a gente já fez, né? Então, assim, a gente já desenvolveu aqui o podcast, vou fazer corte, vou postar em todas e aproveitar as oportunidades, mas também vou ser nativo em várias outras, como é o caso do próprio podcast, né? Exato. Então, assim, Spotify e tal. a gente fechou aí o último relatório, inclusive, do mês. Hoje, mais da metade dos nossos 500 mil de seguidores que temos nas mídias sociais, mais da metade, mais desses 250 mil, estão em canais fora do Instagram, além do Instagram, né? Então a gente já tá falando e tem mais contato com outras pessoas fora do Instagram. Fazendo só um parênteses rápido aqui. Claro. Um dia a gente tinha 0 nesses outros canais. E sempre foi uma preocupação, que eu acho que a preocupação de todo mundo é, tipo, começar do zero um canal, parece que vai demorar muito tempo pra gente ter resultado. Mas se você não plantar, você nunca vai colher. Então você tem que plantar, porque um dia vai dar, entendeu? Tem que começar. E não adianta pensar, vou esperar pra começar na hora certa, porque aí eu vou pensar num conteúdo que aí ele vai viralizar e aí eu vou ter 100 mil seguidores naquela mídia social de uma semana pra outra. Gente, calma. Não é assim, né? O trabalho com consistência é muito mais valioso do que essa virada de chave de um dia para outro. E assim, todo mundo sabe que são muitas mídias sociais. E eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Isso não vai mudar. E não vai melhorar. A tendência é ter cada vez mais mídias sociais, cada vez mais comportamentos diferentes, considerando as comunidades dentro dessas mídias sociais. E cada vez mais complexidades dentro de cada uma dessas mídias sociais. Só olhar para o Instagram. O que o Instagram era há uns anos atrás e o que ele é hoje. Ele é quase uma plataforma com outras mídias sociais ali dentro. Com sistemas de algoritmo, com formatos diferentes, com boas práticas diferentes para cada formato. Então, assim, isso não vai para trás. É daqui para frente. Então, é a gente aceitar que dói menos e entender como viabilizar isso. Né? E a gente passou por esse momento também, né, de entender se a gente quer conquistar outros resultados diferentes do que a gente vem tendo, a gente precisa apostar em caminhos diferentes também. E falando de social media, de mídias sociais, esses caminhos são canais diferentes, né? Abordagens, obviamente, formatos, mas principalmente canais. E então tem essa questão que hoje a maior parte dos nossos seguidores já não está no Instagram, está em outros canais, né? E trazendo um pouquinho de 2024, até antes de chegar aí na conversão, é que ele é chefe, né? Ele quer saber da venda aqui. Show me the money. Chefe é chefe, né, pai? Mas antes de chegar na conversão, eu preciso falar que 68% das nossas impressões orgânicas, tá? Sem colocar um centavinho de mídia ali, então das impressões orgânicas que a gente teve pelas mídias sociais aconteceram fora do Instagram, tá? E complementando esse dado, aí agora de uma forma quantitativa, 3,7 milhões de impressões no YouTube. Quem estiver assistindo aqui a gente no YouTube, muito obrigado. 2,5 milhões dessas impressões aconteceram no Spotify, que é um outro canal pra gente que com o podcast se mostrou surpreendente e vem crescendo mês a mês também. E quase 1 milhão de impressões aconteceram no LinkedIn. Um canal pra gente também, que a gente aposta muito, né, no cross-mídia, fazendo ali as devidas adaptações e ajustes, e que inclusive em alguns meses surpreende a gente. A gente já teve meses com resultados no LinkedIn superiores ao do Instagram, no orgânico pelo menos. Né? Com posts pensados para o Instagram. O Instagram, né? first. A gente pensou, idealizou ele pro Instagram, mas como fazia sentido também, com algumas adaptações, subimos no LinkedIn. Ele foi melhor no LinkedIn. Exatamente. Então, agora, falando um pouquinho de money, né? Já que ele pediu, eu chamo de money. Dos resultados nossos, né, de conversões de mídias sociais, 63% desses resultados vieram de YouTube e TikTok. Ou seja, eu tenho 2 canais que foram apostas aí de 2023, né? De forma mais estruturada de 2023 para cá. E aconteceu que durante 2024 a gente teve esse resultado. Então, assim, o que seriam dos nossos resultados se a gente não tivesse esse 63% vindo de outros canais como esses, né? Isso porque a gente aumentou o número de leads ou a gente subdividiu, né? Provavelmente a gente aumentou. Aumentou. Porque se você já tinha ali aquele de leads, só dividir entre TikTok e Instagram. Não, você aumentou.
Então, Era uma fonte inexistente. Então, não é uma tinha fonte esse incremental canal. que fez a gente escalar mais e vender mais. E o TikTok, né, senhoras e senhores? Então, assim, ainda tem muita gente com preconceito. Mas no TikTok não serve para vender. Vale lembrar que MLabs é uma marca, um negócio B2B, software. Seria, assim, mais improvável do que isso no TikTok, né? Aí você fala assim, a galera de agro tá vendendo máquina agrícola. Tem de tudo, é que você que não tá sabendo fazer o negócio lá. Então, assim, tem que estar presente, pelo menos testando inicialmente, como a gente fez, e a gente sempre fala aqui nos podcasts, né, nos papos, que não vale você testar um dia, você vai testar, tipo, uma vez, entrar no TikTok, aparecer um monte de baboseira e falar, isso aqui não funciona, meu público não tá lá. Não deu certo. Essas afirmações, elas são infundadas, né, porque você não testou de verdade aquilo. Teste significa você ter ali frequência, consistência por um tempo para ter dados suficientes para tomar uma decisão. E saber que na maioria das vezes não está dando certo porque você ainda não entendeu como fazer aquilo. Porque se tem outras marcas fazendo e dando certo, é porque eles já entenderam e você que ainda não entendeu. Então não desista facilmente, né? Assim. E pode começar também só fazendo mídia paga. Então não necessariamente você precisa estar presente em todas as plataformas fazendo conteúdo nativo. Você pode simplesmente aproveitar que está mais barato no TikTok e fazer uma campanha por lá. Exato. Né? E pensando, a Bá usa um termo que eu gosto bastante, que é capacidade produtiva, né? Isso está no dia a dia das agências, está no dia a dia dos departamentos de marketing, que é um desafio de fato. São times enxutos, ou às vezes o cliente não tem a verba que a gente gostaria que ele tivesse para investir, mas é um fato, é um desafio, é uma realidade que a gente precisa lidar. E aí eu vejo assim, que nesse caminho de considerando capacidade produtiva e eu preciso explorar novas oportunidades, eu vejo que o cross-media é uma boa aposta, porque minimamente você vai colher insights disso, isso vai te trazer um aprendizado, sem que você precise investir tanto esforço, recurso, tempo, para que aquilo se materialize. Então, você que já tem uma rotina, por exemplo, de produção para Instagram, você até trouxe isso num episódio e eu queria reproduzir isso novamente. Por que não colocar isso em outros canais, testar isso em outros canais? Você já criou, e já tá aprender pronto. com base nisso, né? E às vezes você pode ter uma surpresa. Não tem demérito nenhum, que a galera fica nessa noia, né? Não, mas não tem que fazer conteúdo. Se tiver presente, tem que ser conteúdo nativo. Não, necessariamente. Você está deixando de lado obter dados e aprendizados e, obviamente, quando você puder, você faz. Mas pelo menos você já sabe até como fazer, porque você já tem dados. Exato. Né? E mais fácil do que isso, Marcinho, é usar MLabs com um toquezinho lá. Eu coloquei o Reels, toco lá, subo no Shorts, subo no TikTok, subo no LinkedIn agora, que tem vídeo curto na vertical. Com certeza. Subo, dá pra subir em tudo, hein? Tem Dá. Shorts. Eu até ia perguntar se não conhecia nenhuma plataforma pra gente fazer um jabá aqui, né? Porque assim... Eu vou ter que liberar um cupom aqui. O tanto que a MLabs ajuda a gente nisso, assim, é realmente... acho que, agora falando Bárbara, assim, é uma das coisas que eu mais gosto na plataforma, é isso, de você conseguir subir o mesmo criativo, mas você conseguir personalizar ele e dentro de um único agendamento, você adaptar da melhor forma, você ter, por exemplo, grupos de hashtags salvos que fazem mais sentido para cada plataforma, você já deixa tudo ali certinho. Economiza um tempo. Horário e dias diferentes, inclusive, para o mesmo agendamento. Exatamente. Interfaces diferentes, E né? eu sempre comento com o Mané, ele sabe muito bem que eu sinto faniquita, assim, de olhar muitas abas abertas. Então, assim, só de pensar que eu, pra agendar um post em, sei lá, 4 mídias sociais, eu preciso abrir pelo menos 4 abas diferentes e ficar ali, sendo que na MLabs é uma aba única ali, consigo fazer tudo com um clique, já deixo agendado. Cara, isso pra mim é muito maravilhoso, de verdade. A Bárbara surta quando ela vê as minhas abas, mas não é porque eu tô com várias abas de mídias sociais abertas. É porque aí eu quero ver BI, eu quero ver, conectar com alguma coisa que eu tô vendo dentro dos analytics, né, da MLabs, eu quero conectar com alguma questão ali, mas quando eu vejo, eu já tô com... se não tivesse MLabs, o computador já tava travado, assim. Com certeza. Meu navegador é um mapa mental, entendeu? Eu vou ali explorando, igualzinho nas aulas do Kiss. Eu quero trazer um ponto aqui pra gente discorrer, que é sobre a escolha das plataformas, né? A gente já entendeu, a gente já discorreu bastante assim, precisamos estar presentes em mais de uma plataforma, principalmente além do Instagram, né? Só que, tá bom, eu não consigo estar nas 10, eu devo escolher pelo menos umas 3, então, pra gente poder
fazer esse cross-media? Quais são os principais? Qual que eu devo escolher ou não? Eu uso muito o framework do Hype Cycle da Gartner. Então, depois coloca aí na edição, gente, o gráfico do Hype Cycle da Gartner, de marketing, mídias sociais, marketing digital, acho que é digital marketing, também tem de tecnologias emergentes. Mas tem um gráfico do Hype Cycle que mostra o que significa esse Hype Cycle. Na verdade, é uma curva que ela cresce, chega num pico, depois tem uma queda e ele volta para um platô de produtividade. Toda plataforma, ela nasce. Assim como o Cocota, ela nasce. Não tem ninguém, 0 usuários. Aí ela vai crescendo aqui pelos early adopters, os tais das pessoas que estão testando ali, são os que adotam mais rapidamente. Até que no momento ela pode chegar no pico. Ela vira matéria, capa de jornal, revista, todo mundo, é o auge. Como foi o Clubhouse, por exemplo, né? Pico, todo mundo falando, vira um frenesi, todo mundo tem que estar lá, não sei o que e tal. Aí ela começa a sofrer uma desilusão. Ou seja, nessa queda de desilusão, é o momento de amadurecimento. Será que ela vai sobreviver e de fato se tornar uma plataforma constante para todo mundo, né, que todo mundo vai usar no dia a dia? Ou será que ela vai morrer? Ela vai se tornar algo popular ou de fato vai ficar restrito a pequenos grupos, né? Toda a tecnologia, todas as plataformas passaram por essa curva. Então um dia o Instagram nasceu, ficou no pico, sobreviveu a essa queda, platô de produtividade total. Beleza, entendemos o conceito. Quais são as plataformas que hoje estão em platô de produtividade total, que já é popular, já tem case de sucesso, que é tipo assim, é mais provável que você tenha resultado se você investir lá? Instagram, YouTube, LinkedIn, já estão há muito, YouTube, que já está assim, há muito tempo aqui, tem muito case de sucesso, não tem muito que pensar, tipo, será que dá certo? Será que tem pessoas no meu mercado que tiveram sucesso? Não, é o maior buscador de vídeos do mundo. Vai ter gente lá, o negócio tá lá, e você que não tá, porque você não teve condições ainda. E quais são as plataformas que estão no pico? Que agora estão chamando atenção e tal, e que de repente, se você investir nelas agora, se elas sobreviverem, você tem um ganho exponencial, porque você entrou primeiro. Então você tá à frente da concorrência, você já testou coisas, já entendeu, e na hora que você estiver no platô de produtividade, você pode voar mais rápido. Até porque todas as plataformas no seu começo tem mais gente vendo do que criando conteúdo. Então, se você entrar primeiro, você tem muito mais visibilidade gratuita, né? Como foi o TikTok um dia. Então, o TikTok um dia estava lá no topo. Quem entrou criando 3 vídeos por dia, cresceu tipo 2 milhões de seguidores no TikTok e virou uma celebridade o TikTok, assim, em 2 meses. Agora já tá mais difícil. Por quê? Porque o TikTok sobreviveu, entrou no platô de produtividade. Aí pega o quê? Pega a rebarba da galera que agora tá totalmente atrasado, dando o braço a torcer agora, falando, realmente eu tenho que, né, dar o braço a torcer que o TikTok não era aquilo que eu pensava. E aí começa a entrar atrasado. Mas é o que acontece, e a história sempre foi assim, né? Você tem sempre os retardatários que entram depois que todo mundo já entrou, os concorrentes já entraram, a gente tá lá também, né? Então a gente começa a fazer isso. Mas tudo para exemplificar a metodologia para tomar de decisão. Fazendo uma analogia com finanças pessoais, você tem renda fixa e renda variável, né? Renda fixa, então, são aquelas modalidades de investimentos mais seguras, que vai te dar uma rentabilidade, pelo menos de acordo com a inflação. Então, você protege seu dinheiro. Você faz um colchão, renda fixa. Ou seja, a maior parte do seu dinheiro está lá. E a menor parte, aquela parte, inclusive, que se você não precise, não vai te fazer falta, não é vital para a sua sobrevivência, você vai colocar numa renda variável, que tem maior potencial de ganho, mas também tem maior potencial de perda. Mas se acontecer o potencial de ganho, é um ganho expressivo. E aí você se deu bem. E se for uma perda, tudo bem, você aceita perder, porque não é uma coisa que vai acabar com a sua vida e você estava disposto a perder. Apetite a risco. Então é isso, quando você identificar quais são as plataformas que estão no pico, você pode alocar uma pequena verba ou tempo para fazer esses testes, fazer esses pequenos investimentos. O problema é quando a pessoa dá all-in. Ela fala, não, agora é Clubhouse. Aí, tipo, só vou fazer Clubhouse, não vou fazer mais nada porque eu vou se tornar, né, o principal. Aí morreu, você morreu junto. Então, assim, aposta lá no Instagram, YouTube, que são os principais rendas fixas, e vai para uma renda variável. Para muitos, o TikTok ainda é uma renda variável. Para outros, já não é. Tipo, a gente já virou case de sucesso mundial do TikTok, né? A gente já tem vários outros cases acontecendo em vários mercados.
para outros que já estão lá há algum tempo, já não é mais renda variável. Já começou a... Não, agora a gente precisa aumentar a nossa produção lá e aumentar os nossos investimentos lá. Mas para muitos ainda é. Assim como para muitos o Threads tá lá agora. Threads assim, aquela incógnita, né? E aí, será que a gente tem que estar presente no Threads ou não? Será que... E tenho certeza que essa interrogação tá na cabeça de todo mundo nesse momento. Sim, tá aqui. Inclusive na nossa. Threads bateu 320 milhões de usuários. E há um mês atrás tinha 200. E ganhou 1 milhão por dia de novos. E nos charts ainda continua nos top 3 de download. E aí você fala... Eu tô ficando pra trás, né? Melhor a gente ver. É o que eu falei. Uma demanda. É o que eu falei. Todos os indicadores estão apontando que esse negócio tá lá, ó. Daqui a pouco ele passa pela desilusão, sobrevive e você não entrou ainda. Você tá só esperando. Não, vou esperar. Pra ver se vai gente, virar pra mesmo ver ou se vai não. dar certo. Você que tá ouvindo esse podcast hoje, vai lá no Threads que tem post, tá? Olha Tem só. post na MLabs, vai lá ver. É isso aí. A gente tem uma aula junto com a Meta, né? É sobre verdade. Threads, junto com a Joana Rocha, uma aula oficial com certificado, inclusive. Tá emitindo ainda o certificado pra quem fizer. Tá. A gente fez ao vivo o certificado, mas ainda tá, né? Sim. Então vai lá no YouTube da MLabs, tá no YouTube, acho que tá também no site da MLabs, né? Então tá lá. Inclusive no Threads. Se você for lá no Inclusive no Threads, vai Threads. conseguir Ah, acessar é, o link e do gerar Threads. o certificado por lá também. Muito bem, então lá tem já uma dica aí, ó. Não deixe pra depois pra dar uma olhada no Threads. Já tem uma aula incrível pra você entender como criar conteúdo nativo e também aproveitar algumas coisas, porque na própria aula eu mostrei, né? Olha, tem coisas que eu aproveito nos dois casos e cresci lá, acho que agora tá com quase 80 mil seguidores no Threads. Olha só. Sem fazer assim, eu juro pra vocês, sem fazer esforço. Só Mínimo cross-mídia, esforço, cross-mídia. só cross-mídia adaptando a legenda. Só cross-mídia adaptando a legenda. E fazendo perguntas, né? Porque o Threads é sobre conversa. Sim. Sobre Threads, né? E por falar em cursos, threads, cross-media, etc., vamos deixar aqui na descrição também um curso novo da MLabs Opa. sobre gestão de mídias sociais. Com A gente quem? vai... Com quem? Com quem? Com quem será? Me conta, Com Bárbara. quem também quero saber. Ou porque não com é comigo. quem? Não é Porque com não o é Rafael Não é, ó, Kiso. spoiler, não é com o Rafael Kiso. Vocês vão ter que acessar o link pra ver. Mas quem ele, que é. ele endossa. Ele endossa, ele apoia. É o Ministério Kiso de aprovação. De educação. Já tem o DataKiso popular, né? Que é o central de pesquisas, né? DataKiso. E agora tem o Ministério do Kiso de Educação. Exatamente. Mas é um curso que Bárbara Duarte e eu preparamos especialmente para falar sobre gestão de mídias sociais, muito focada nessa estratégia multicanais, como que a gente traz essa capacidade produtiva e, claro, com a qualidade MLabs, com o conteúdo que vocês gostam, com certificado, que também é importante, né? A gente sabe que isso tem um valor muito forte e queremos saber depois os feedbacks de vocês. Então, manda aqui nos Exatamente. comentários, o link vai estar aqui na descrição. Acessem e comentem pra gente. Boa. E marquem a gente tá certificado, marquem a gente também, MLabs, o Márcio, me marca pra gente entrar nessa conversa e conversar sobre esses insights que eu espero que todos vocês tenham. Muito bem, senhoras e senhores. Eu acho que passamos por todos os tópicos desse episódio, não é mesmo? Passamos. Muito bem. Só lembrando, já que a gente falou de multicanais, mas que o Papo Social Media tá disponível no Spotify, tá disponível no YouTube e em outras plataformas de podcasts também. Então, obviamente que aqui eu acredito que quem já acompanha a gente tem a sua plataforma favorita, mas se você tá chegando agora, você pode assistir a gente e acompanhar a gente, às vezes só ouvindo, pelo canal que você preferir, né? E eu queria pedir uma coisa para vocês que estão nos ouvindo ou vendo. Você sabia que tem comentários no Spotify, né? Então dá pra fazer comentários no Spotify, tem comentários no YouTube e tudo mais. Independente de onde você estiver, coloca nos comentários em quais canais você segue a MLabs. Pra gente entender a sobreposição. Fala, siga a MLabs no Instagram, no YouTube, no Spotify e tal. Ou só segue a gente no Spotify, ou só segue a gente no YouTube. Se for um canal só, já não aceito, entendeu? Já vou mandar com carinha brava. Saber Não, mas eu vou pedir pra pessoa... que tem a ver com o episódio, de multicanais. Sim. Será que é uma sobreposição? Ou será que a gente tá alcançando pessoas diferentes em cada canal? Mas segue mais a gente, por favor. Porque exatamente, porque se só tiver um único canal, o bicho vai pegar. Exatamente, eu vou fazer carinha de triste pras pessoas, isso aí. mas falem a verdade. Muito obrigado, turma, e até o próximo episódio. Valeu!